Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo de número 2. Quando o Gilson começou a falar, eu falei, o Gilson vai roubar minha palavra. Mas ele leu 12. Mas não importa, né, irmão? A palavra do nosso Deus. Eu iria continuar a exposição de Marcos, né, de alguns trechos do Evangelho de Marcos. Porém, ontem eu fiquei muito tocado com Deus por um assunto que, na verdade, sempre me toca, nunca deixou de me tocar, desde o início da minha fé. E eu resolvi falar um pouco sobre isso. Então, quem abriu aí? Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, ok? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler. Está escrito: Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Que leitura maravilhosa. Não é verdade? Esse texto sempre toca o meu coração. E ontem eu estava estudando, Marcos, mas aí eu comecei a folhear a Bíblia e caiu em Efésios. Eu falei, como não ser tocado com esse texto? Essa é uma leitura maravilhosa, é uma das passagens mais lindas de todo o Novo Testamento. Quero convidar você para orar comigo antes da gente ministrar a palavra. Pai, nós te agradecemos por sua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito. Te agradecemos por tua misericórdia, tua graça. Se não for o Senhor, Deus, a falar conosco hoje, estamos perdidos. Por isso, Deus, usa esse fraco pregador. Usa, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. Queremos sair daqui, Pai, tendo a certeza, a convicção de que ouvimos o Senhor falar conosco. E que ao sairmos daqui, Senhor, não venhamos sair as mesmas pessoas, mas possamos ser, de acordo com que a palavra é ministrada, lembrados de muitas coisas
que nós muitas vezes nos esquecemos conforme o tempo passa. Por isso eu te peço, Senhor, tatua no nosso espírito, no nosso coração, essa verdade da tua palavra. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Que leitura, meus irmãos. Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso e ele está aqui reafirmando, porque ele já afirmou uma vez. A igreja de Éfeso era uma igreja muito querida para Paulo, assim como todas as igrejas que Paulo fundou e até aquelas que ele não fundou. Mas Éfeso foi a igreja que ele mais passou tempo com eles, porque ele amava os irmãos de Éfeso, e Paulo fez questão de ficar ali um bom tempo para ver que a palavra que ele tinha pregado, o evangelho que ele estava pregando, não ficaria apenas na mente das pessoas, mas que transformaria a vida delas por completo, porque é o evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que a palavra é viva e eficaz. Então Paulo está reafirmando muitas verdades para que eles não se esqueçam. E o mesmo intuito de Paulo é o meu intuito aqui nessa manhã. Eu quero reafirmar juntamente com Paulo algumas verdades que muitas vezes nós não sabemos, não que nós não conseguimos debater até sobre isso, mas esse não é o caso aqui hoje. Deus não nos chamou para debater as verdades. Deus nos chamou para viver a verdade. Então, o mesmo intuito de Paulo é o meu aqui nessa manhã. E a verdade que Paulo quer reafirmar é a mesma verdade que eu quero reafirmar aqui. Qual verdade é essa? É essa verdade. O homem nasce morto em seus pecados. Lá vem o pastor. De novo. O homem nasce morto em seus pecados. E não é apenas isso. O fato dele estar morto diz muita coisa. Ele, primeiro, não pode ir a Deus. E segundo, ele não quer ir a Deus. Como assim, pastor? Quando nós falamos que ele não pode, nós estamos falando que ele não tem o poder para isso. Não poder não quer dizer isso. Ele não tem o poder para fazer. E quando nós falamos que ele não quer, nós estamos falando a respeito da sua vontade. Poder é poder. Querer é vontade. Então, o homem não pode ir a Deus e o homem não quer ir a Deus. E por que nós estamos falando sobre o poder do homem ir a Deus e a vontade dele? Por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos falando que ele em si mesmo não carrega os pré-requisitos para ir a Deus de um modo verdadeiro, de um modo salvador. Por quê? Porque a sua vontade foi totalmente, completamente corrompida e comprometida pelo pecado na queda. A sua vontade foi totalmente comprometida. Ele não pode fazer isso querendo, no fundo, no fundo. E antes de prosseguir, eu quero falar àqueles irmãos que talvez não compreendam isso, estão falando, pastor, as pessoas vão à igreja. Como que você está dizendo que ela não pode ir? Porque eu já vi vários que foram à igreja. E já vi vários querendo ir à igreja, porque eles queriam mudança, e eles tinham poder para ir, porque eles foram à igreja. A questão que nós estamos falando aqui não é essa. O homem pode ter o poder para ir até a igreja. O homem pode ter a vontade de ir até a igreja, mas ele não tem poder e nem vontade para ir a Deus de um modo genuíno que possa o salvar. Traduzindo, o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele não tem esse poder e ele não tem essa vontade. O texto deixa claro essa verdade. Precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos salve. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Eu quero trabalhar alguns pontos com vocês, depois expor a doutrina e depois aplicá-la ao seu coração. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: a salvação
E é sobre isso que eu quero falar hoje. A salvação e novo nascimento. A salvação é um milagre. A salvação é um milagre. Pastor, você está falando aqui para pessoas salvas. Eu quero crer que sim. E essa palavra se aplica a você também, meu irmão. Salvo em Jesus, lavado, redimido no seu sangue. Mas se porventura houver alguém aqui que não é salvo, eu seria irresponsável de não pregar para essa pessoa. Salvação é um milagre. Por que é um milagre, pastor? Como assim? Salvação não é um milagre. Eu fui ensinado a vida toda que basta eu levantar a minha mão. Basta eu querer e convidar Jesus para entrar no meu coração. Porque nós deveríamos pensar e afirmar essa verdade. Salvação é um milagre. Por que a salvação é um milagre? Simples. A salvação é um milagre por causa do texto que nós lemos aí. Nós estávamos mortos em nossos pecados, por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. Eu me lembro, irmãos, que eu fui a um enterro do pai de um amigo meu, e o pai dele eu conhecia, mas eu amava muito esse meu amigo. E eu lembro que eu estava perto do caixão ali, eu comecei a pensar algumas coisas. É natural isso, em enterro, em velório, a gente fica mais reflexivo. E eu comecei a pensar, e uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: eu não posso fazer nada por ele agora. Eu não posso dizer que o filho dele o amava muito, mesmo sendo doido que era. Eu não posso gritar o nome dele para ele acordar. Eu não posso dizer para ele que ele foi muito cedo. Eu não posso dizer nada. E o pior de tudo, é que ele mesmo não pode fazer isso por ele mesmo. Ele mesmo não pode. Ele não poderia fazer nada. O tempo havia acabado. Seu corpo estava inerte, seu sangue não circulava mais em seu corpo. Estava tudo acabado. Ele estava morto. Assim também é alguém que não conhece a Deus. Assim também é alguém que não foi regenerado por Deus. Eu não posso fazer nada por essa pessoa. Eu não posso fazer nada por ela, não posso salvá-la, embora eu conte a verdade do Evangelho para ela. Mas eu não tenho poder de transformá-la, não tenho poder de trazer vida para ela, porque ela está morta. O homem está morto em seus delitos e pecados. E o pior, novamente, ele também não pode. Por estar morto, ele não pode salvar a si mesmo. Ele pode querer ir à igreja, ele pode ir à igreja, porque está na sua livre agência para fazer isso. Agora, ele não tem o poder e nem a vontade para salvar a si mesmo com a força do seu braço. Ele está imóvel no pecado. Não pode escolher a Deus e não quer escolher a Deus. Por quê? Porque a sua vontade foi completamente manchada pelo pecado. Então tudo que esse homem faz acaba em pecado. Tudo que ele pensa acaba em pecado. Então, o que nesse caso pode ser feito? Nós sabemos o que pode ser feito. Nós sabemos. Apenas o Senhor Deus tem o poder para ressuscitar esse homem. Apenas o Senhor Deus tem o poder para mudar a vida desse homem. Um poder maior precisa ressuscitá-lo. Se ele está morto, um poder maior precisa fazer isso. Apenas aquele que formou o homem. Estava conversando isso com meu filho esses dias. Apenas o poder de Deus, a mão de Deus que formou o homem, o ser humano, uma das únicas espécies que tem a digital de Deus. Apenas aquele que formou o barro é aquele que pode ressuscitar esse mesmo homem. É aquele que pode dar vida para esse homem. É aquele que pode soprar de novo a vida em suas narinas. Agora, por isso a salvação é um milagre. Na queda, no Éden, no jardim do Éden,
o homem perdeu a vida perfeita que Deus havia planejado. E ele não pode fazer nada para mudar essa realidade. Ele não pode fazer nada. Quando Deus disse a Adão e Eva que eles não podiam comer do fruto proibido, ele falou alguma coisa, e ele falou algo que iria acontecer se eles comessem. Quem lembra o que Deus disse? Não comam do fruto proibido. Se porventura comer, certamente morrerão. Certamente morrerás. Quem comer do fruto proibido vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde Adão até aqui, todo homem que nasce no pecado, por causa de Adão. Desde Adão, todo homem nasce morto. E apenas o Criador pode fazê-lo viver. Apenas o poder de Cristo pode fazê-lo viver. Lázaro, em João 11, é um bom exemplo disso. Ele estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Sua irmã estava muito triste, todos estavam muito tristes. Jesus demora 4 dias para chegar lá. E ele estava morto até ouvir o chamado daquele que é o dono da vida. Até ouvir. A sua irmã o amava muito, mas a sua irmã não podia o chamar da morte para a vida. Os seus amigos o amavam muito, mas eles também não podiam fazer nada por ele. Vocês compreendem isso? Ele estava morto. Agora, tudo é diferente quando Jesus o chama. Tudo é diferente quando Jesus fala. A vida, ela tem que dar um jeito de entrar em Lázaro. Não importa onde a vida esteja. Quando Jesus diz, porque Ele é Deus, nós podemos lembrar isso em Gênesis. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E o mesmo Deus disse, haja vida em Lázaro. E houve vida. Porque a palavra dele faz trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode, apenas ele pode. Jesus o chama, a vida dá um jeito de entrar nele, o sangue que outrora estava desaparecido começa a correr novamente em suas veias. Seu corpo, que já estava duro, amolece ao som da voz de Jesus Cristo. Ele está vivo. Lázaro está vivo. Assim também é todo aquele que foi chamado à salvação em Cristo. Assim é você, meu irmão, salvo em Cristo. Salvo em Jesus. Você estava morto nos seus pecados. Mas quando você ouviu o chamar de Jesus, você foi correndo aos seus pés. Por quê? Porque Ele te deu vida, como Paulo escreveu aqui. Ele te deu vida, e vida não é apenas estar com os olhos abertos, porque muitas pessoas falavam para você a respeito do Evangelho. Elas te chamavam da morte para a vida, mas você não conseguia. Elas tentavam te trazer da morte para a vida, mas elas não conseguiam. Elas te amavam, mas elas não conseguiam. Porque apenas uma voz, apenas uma pessoa tem o poder para trazer vida ao morto. E é Jesus Cristo. Quando Jesus chama, Lázaro sai para fora, todo mundo fica embasbacado. Porque Lázaro sai com as mesmas fitas, cordas que estavam sobre ele, porque eles amarravam o corpo, né, para passar o perfume, betume. E ele sai meio que pulando. Você imagina isso, essa cena? Eu sempre penso nessa cena. Lázaro sai pulando e todo mundo olha, porque não tem como, ele estava com as fitas. Né? Ele sai andando, todo mundo está olhando a cena. Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? As águas lhe obedecem. Quem é esse que até a morte não pode suportá-lo? Nós falamos que Jesus morreu, mas nós falamos isso de um modo simbólico, porque Jesus matou a morte na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse falado, Pai,
eu entrego o meu espírito, a morte está lá até agora. Rapaz. Mas Jesus diz o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em um outro dia ele falou com os seus discípulos. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Meus irmãos, esse é o mesmo motivo que todos os apóstolos entregaram as suas vidas sem dor na consciência. Sem nem pensar em outras alternativas. Sem nem pensar em ter que negar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o capitão da salvação deles foi até o fim por eles. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. João Marcos é arrastado de uma cidade. E vários outros deles morrem e morreram com mortes tenebrosas. Paulo é decapitado em Roma. Jesus nos chamou para morrer para nós mesmos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo. E nós cremos que esse evangelho não é apenas uma palavra lançada ao léu. É a mesma palavra que diz, Lázaro, sai para fora. É a mesma palavra que pode trazer você hoje da morte para a vida. É a mesma palavra que pode dizer para o seu problema, desapareça. Isso não é coach, isso é palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ele tem poder. A sua palavra tem poder. Da mesma forma que Lázaro saiu para fora, assim também é você, meu irmão, salvo em Jesus Cristo. Que mistério. Que mistério esse. Já reparou? Abimael, sempre Paulo fala isso, quando ele fala uma coisa muito assim, ele fala, que mistério. Paulo era pentecostal. Estou brincando. Não era. Mas ele diz, que mistério, no sentido de que isso é algo muito além das minhas faculdades mentais. Isso é algo muito além para que eu compreenda com perfeição. Mas ele diz, que mistério. E que mistério é esse? Vamos apenas resumir. O homem nasce morto e morre estando mais vivo do que nunca. Parou para pensar nisso? O homem nasce morto no pecado, mas Jesus lhe dá vivo, e quando ele morre fisicamente, ele está mais vivo do que nunca em Cristo Jesus. Se ele estiver em Cristo. João 11, 25, depois, em João 11, 25, na palavra de Lázaro, Jesus diz uma coisa muito interessante que pode ser aplicada a essa palavra aqui hoje. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Que vida, mestre? Essa vida. Essa vida. Que vida é essa? É uma vida que tem começo, meio e fim? Claro que não. Essa vida aqui, a gente já nasce morrendo. Mas ele deixou claro em sua palavra que ele nos daria vida eterna. O que é isso, vida eterna? Significa uma vida para sempre. Quem crê em mim, porque quem crê nele é salvo. Simples. Ah, pastor, já vi outras pessoas que pode não se encaixar naquilo que você chama de eleito, que nós estamos falando de graça irresistível hoje, mas eles creram. Meus irmãos, eles creram e depois saíram e estão por aí, vivendo 10, 15 anos desviados, mas eles podem voltar. Não é esse crer com a voz, não é esse crer com o levantar de mãos, é o crer que transforma o coração, é o crer que envolve todas as entranhas, muda completamente uma vida. É um crer que diz, a vida para mim é Cristo e a morte para mim é lucro, é ganho.
Esse é o crer em Jesus bíblico. Quando nós dizemos que o homem não pode e não quer ir a Deus, nós não estamos falando que ele não pode ir à igreja, passar a ser uma pessoa melhor, amar mais os seus filhos, sua família, abandonar os vícios. Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer homem que queira melhorar pode fazer. Qualquer pessoa com uma consciência pode fazer isso. O que ele não pode é ir a Deus verdadeiramente por si só. Porque Jesus diz: ninguém pode vir a mim sem que o Pai o traga. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E quando Jesus diz vir a mim, ele não está dizendo vir ao templo. É vir a mim, prostrado, reconhecendo todo o seu pecado, reconhecendo toda a sua incapacidade, reconhecendo que não pode salvar a si mesmo. Mas aquele que vir a mim, vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque eles vieram a mim tragos pelo Pai. E uma vez que o Pai o trouxe, essa pessoa compreende que não há lugar melhor de se estar do que na presença do Senhor. Não há lugar melhor. Eu lembro que os antigos sempre falavam para mim, quando eu me converti, meu primeiro pastor falava: José, o mundo não tem nada para te oferecer. E eu passei mais ou menos 1 ano e meio contradizendo o pastor. No meu coração. Falava: o pastor fala isso. Olha o tanto de jovem, olha o tanto de coisa que tem. O mundo, claro que o mundo tem coisa para oferecer. O mundo tem tudo, tem balada, o mundo tem, sabe, alegria, o mundo tem riqueza, o mundo tem isso. Até eu compreender que isso é lixo. Nada mais que lixo, assim como Paulo disse, isso é lixo comparado à riqueza da glória de Cristo Jesus. Tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Charles Spurgeon, quando estava pregando na escola de pastores, ele estava pregando e um irmão disse para ele: Spurgeon, eu acho que eu tenho um chamado para política. Estou estudando teologia, quero pastorear, mas eu tenho um chamado para política. Spurgeon disse: meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe sendo rei em qualquer lugar. Sabe o que Spurgeon quer dizer? Não há posição maior de se estar, de ser um filho de Deus. Não há. Qualquer coisa que nós olhamos para o mundo e os nossos olhos brilham, comparado com a glória de Jesus Cristo, é nada. Nós temos a maior riqueza que existe. É a riqueza de ser comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza. Em Romanos capítulo 9, verso 16, diz o seguinte: não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Você consegue compreender esse versículo? Aliás, Romanos 9 e Romanos 8. Romanos. Leia ele que você vai entender essa doutrina que nós estamos pregando aqui. Paulo diz: não depende de quem quer. Quem lembra do começo, da introdução que eu dei? Não depende de quem quer. O que é querer? Vontade. Ok? Não depende de quem quer, ou seja, vontade. E não depende de quem corre, ou seja, poder, obras, esforço humano. Mas depende de Deus usar sua misericórdia, ou seja, graça. Graça. Para mim, meus irmãos, é muito triste
o fato dessa palavra estar tão desgastada hoje. Graça. Está tão desgastada por causa que ela corre muito nos lábios desses teólogos da hipergraça de hoje. Esses coaches, esses teólogos da prosperidade. Eles amam falar de graça, mas é uma graça, assim como Dietrich Bonhoeffer disse no tempo do nazismo, é uma graça barata. O que é uma graça barata? É uma graça que não tem cruz, é uma graça que não tem sacrifício, é uma graça que não tem justiça, é uma graça que não escorre sangue. As palavras de Bonhoeffer. Nós vemos essa palavra tão desgastada porque as pessoas falam de graça, e elas falam de graça como se fosse apenas, como se a graça lhe desse uma licença para ela fazer o que ela quer. Inclusive, muitas igrejas que estão pregando um evangelho, entre aspas, homossexual, dizem que são uma igreja da graça, porque a graça abraça todos. A graça não abraça todos. A graça abraça aquele que vem e crê em Jesus Cristo para a vida, mas abandona os seus pecados. Da mesma forma que a graça traz, a graça cobra também. Tem gente que diz, mas foi pela graça. Foi, mas não foi de graça. Foi pela graça. Custou o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus não pode ser blasfemado dessa forma. O sangue de Jesus não pode ser motivo para que eu ame o meu pecado. O sangue de Jesus não foi derramado nesse propósito. Foi derramado para comprar, para salvar pecadores do seu pecado. E chamá-los para quê? Para a santidade. Chamá-los para a justiça. Chamá-los para uma vida que agrade a Deus, uma vida para a sua glória. Quando nós lemos uma outra doutrina que é odiada, quando nós lemos a respeito da predestinação e eleição, algumas pessoas falam isso, por exemplo, eu fui eleita e eu fui predestinada e não tem nada que possa acabar com isso. Ok, eu concordo. Mas aí ela diz, então eu posso viver no meu pecado. Ou seja, essa é a prova cabal de que tal pessoa não foi eleita. De que tal pessoa não foi predestinada. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos predestinou para sermos santos, conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, isso aqui está tudo ligado. Eu tinha muito mais ponto para falar, mas eu quero falar só um segundo ponto. O primeiro ponto é, salvação é um milagre. O segundo ponto é aquilo que todo mundo sabe. Salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Pastor, eu já sei disso. Quanto mais você souber, melhor. Quanto mais você souber, melhor. Se a salvação é um milagre, ou seja, operado somente por Deus, o meio para isso não poderia vir de outro lugar. A salvação é pela graça. Esse ponto é importante porque ele confirma o primeiro. A salvação é um milagre exclusivo da graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. E essa é uma palavra linda, uma palavra, talvez a palavra mais importante de todo o Evangelho, graça. E como eu disse, é uma pena que isso esteja tão desgastado como hoje. É uma pena. A Bíblia não diz que nós estávamos tristes. A Bíblia não diz que nós estávamos cabisbaixos. A Bíblia não diz que nós estávamos ansiosos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Mortos. Isso é muito diferente. Nós estávamos mortos. E nós lemos aqui no versículo 5, acompanha aí, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Uau! Embora nós estivéssemos mortos, Ele nos deu vida.
Jesus nos deu vida. Nós vimos aqui que o pecado matou o poder e a vontade do homem de ir a Deus, mas agora, uma vez que Cristo nos dá vida com Ele, na salvação, nós podemos ir até Deus. Eu vejo gente falando que nós pregamos uma graça que parece que o pecador vai puxado pelas orelhas até Deus. Mas isso daqui parece um puxado de orelha para vocês? Será que Deus pega o pecador pela orelha e fala, vem aqui que eu vou te levar à salvação? Não! Ninguém vai desse jeito. Deus, usando o profeta Jeremias, diz, com amor eterno eu te atraí. O que é isso? Deus fez uma obra em nosso coração. Ele não nos trouxe a força, Ele nos trouxe pelo coração. A partir do momento que a palavra de Deus entrou no seu coração, você se arrependeu do seu pecado, sabe o que aconteceu? Agora, aquela vida que você havia perdido no Éden, você tem novamente. E você fala, por que eu não fui a Deus ainda? Eu quero Jesus Cristo. E agora você não apenas tem o poder de ir, mas você quer ir. Então não diga que o pecador vai à força, vai com força. O pecador vai porque ele quer ir, porque ele não vê lugar melhor para se estar. Então, meus irmãos, essa é uma doutrina que tem sido esquecida, mas é muito importante que nós falemos a respeito disso. Jesus nos dá vida. E Ele não nos dá vida, Ele não nos chama a salvação como um animal puxado por uma coleira, como muitos pensam, mas porque agora nós o amamos. Não há lugar melhor para se estar do que os seus pés. Uma obra foi feita, e está aí no versículo 6, acompanhe. No versículo 6 está escrito, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Por quê, Paulo? Porque agora nós estamos em Cristo. Faz toda a diferença o final do versículo. Lembra? Primeiro Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos. E aí ele diz agora que Cristo nos ressuscitou. É exatamente a salvação. A salvação é o ressuscitar. Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E alguém pode perguntar para ele, por que, Paulo? Porque agora nós estamos em Cristo. Ou seja, nós não estávamos antes, mas agora nós estamos. Nós estamos mais vivos do que nunca. Ele nos ressuscitou, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo. Ele nos ressuscitou. Sua graça irresistível nos alcançou, nos atraiu com amor, mudou meu coração. Não foi uma mudança de mal para bom. Foi uma mudança da morte para a vida. Eu não apenas sou uma pessoa melhor, porque isso não é evangelho. Eu sou uma pessoa nova. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. John Newton, pastorzão, pregador do evangelho, escritor, e ele é conhecido assim por causa dos seus últimos 40 anos que ele viveu, mas nem sempre ele foi assim. Newton, ele foi um mercador de escravos no século XVIII. Alguém sabe o que é um mercador de escravos? Ele era um traficante de escravos no tempo da escravidão. Ou seja, o que ele fazia? Ele, assim como muitos outros, transportavam os escravos da costa africana, onde os chefes tribais, eles entregavam os seus próprios escravos aos europeus. Então, os capitães, eles procuravam sempre fazer uma viagem rápida, quando eles iam levar os escravos. Para quê? Para preservar o máximo a vida dos escravos. Mas isso quase nunca acontecia. Se você for estudar a história, você vai ver que a mortandade, a taxa de mortalidade, era de 20% a mais durante essa viagem que eles faziam. Eles eram acorrentados
abaixo da plataforma para quê? Para evitar rebelião, evitar suicídio. Se eles quisessem se suicidar, eles não podiam fazer isso. Quando dava disenteria em algum escravo ou alguma doença, você acha que eles davam remédio para eles? Eles jogavam ele na água. Jogavam ele em alto mar. Essa é uma história que não pode ser apagada. Eu vejo muita gente hoje falando que não existe racismo. Ainda existe. Ainda existe. Mas, claro, lógico, que não é como antes. Mas é uma história que não pode ser apagada. E esses homens como eu e você, a imagem de Deus, eram jogados em alto mar por causa de uma disenteria, por causa de uma doença. E uma noite, houve uma tempestade tão cruel, que John Newton achou que iria morrer. E ele começou a ler, ele começou a lembrar de um livro que ele havia lido, um clássico da literatura cristã, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Então ele lembrou de muitas palavras que ele começou a ler, e ele achou que iria morrer. E a tempestade estava tão forte que jogou o capitão do barco no mar. O capitão morreu. E ele teve que pegar o barco, e ele teve que assumir o barco. Ele sentiu tanto medo por ele e pelos outros, que ali mesmo, ali diante daquela tempestade, diante de tudo, que ele achou que morreria, ele se arrependeu dos seus pecados e ele abandonou completamente o mercado de escravos. Abandonou completamente. Tem uma coisa que Newton diz, ele diz que isso nunca foi apagado da sua memória, mesmo salvo em Jesus Cristo. Ele disse que às vezes ele estava orando e ele via imagens dos homens que ele acorrentou. Isso nunca deixou de existir. E ele ali mesmo se arrependeu. Deu sua vida para Cristo. Ele começou a estudar para ser pastor e Deus fez dele um pecador, mas um pecador que atraiu muita gente. Através dele salvou muita gente. Para quem não sabe, John Newton, ele foi pastor de um jovem chamado William Wilberforce. Não sei se vocês sabem quem é William Wilberforce, mas Wilberforce, que mais tarde ele se tornou um dos homens mais importantes da Inglaterra, que foi usado por Deus tremendamente para alcançar o fim da escravidão. Vocês conseguem compreender o milagre da graça de Deus aqui? Um homem que era mercador de escravos, ele abandona os seus pecados, ele se arrepende, a graça de Deus o alcança, se torna pastor, e ele se torna pastor de um homem que vai ser o responsável pelo fim da escravidão na Inglaterra. O que é isso? Isso é a graça de Deus. É a graça, é o poder da graça de Deus. Newton, quando ele estava mais velho, quase completamente cego, ele disse em uma das visitas que o William fazia para ele, sempre. Ele disse: William, a minha memória já está se acabando, eu não consigo lembrar de quase mais nada. Mas eu lembro apenas de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Meus irmãos, não há pecador que Cristo não possa trazer para si. Não há pecado que Cristo, que o poder da graça dele possa perdoar. Mas isso se ele quiser. Fica de pé no seu lugar, por favor. John Newton, depois disso, escreveu muitos hinos. E um dos hinos dele está tatuado nos meus dois braços. É um hino chamado Amazing Grace. É um hino que é cantado em quase todos os velórios. Mas não é um hino de velório. Mas se tornou cultural. Em todos os países, em velórios, eles cantam Amazing Grace. E eu queria ler na íntegra para a gente orar e agradecer a Deus esse hino. Esse hino diz o seguinte: graça maravilhosa, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Newton não se via como homem superior. Newton se via como homem miserável. Salvou um miserável como eu. Como eu estava
perdido. Mas eu estava, agora Deus me encontrou. Eu era cego, mas hoje eu posso ver. O que é isso, senão a parábola do filho pródigo? Este meu filho estava morto, mas reviveu. Este meu filho estava cego. Ó, Deus abriu seus olhos. A graça de Cristo mudou o meu ser. E essa graça tirou os medos que havia em mim. Foi tão preciosa essa graça em mim, na hora que Cristo eu aceitei. Meus grilhões se foram. E ele usa aqui uma expressão que fala a respeito dos escravos. O escravo, na verdade, era o William. Escravo do seu pecado, escravo da sua maldade. Ele diz, os meus grilhões se foram e eu estou livre. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. A sua misericórdia como um rio corre, de amor eterno, maravilhosa graça. Por muitos perigos e provações eu passei. Foram tantas armadilhas que eu passei. Essa graça, ela me trouxe seguro até aqui. E essa mesma graça vai me levar seguro até a eternidade. Essa é a graça de Jesus Cristo, irmãos. Essa é a graça que continua mudando a nossa vida. Nós somos salvos pela graça. Graça é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus, como nós lemos nesse texto. Nós não falamos glória a Deus à toa. Quando nós falamos glória a Deus, nós estamos dizendo que realmente Ele é digno de glória e honra. Porque ninguém salva como Ele salva. Ninguém ama como Ele ama. Ninguém restaura como Ele restaura. Assim como aqueles escravos, eles eram comprados por açúcar, por melaço. Para quê? Para manufaturação do rum, na época. Assim como aqueles escravos foram comprados, nós também fomos comprados com o sangue santo e inocente de Jesus Cristo. Nós também éramos escravos do pecado, mortos no pecado. E assim também, como aqueles escravos receberam a liberdade tão suada, que nunca deveriam ter perdido, nem por homem, nem por nada. Isso é uma abominação, uma blasfêmia para Deus. Assim como aqueles homens tiveram a sua liberdade, nós também recebemos de volta a liberdade para ir a Cristo, que nós nunca deveríamos ter perdido no Éden. E hoje nós podemos ir. Hoje nós podemos ir, e não apenas ir, a Bíblia diz, ir com confiança diante do trono da graça de Deus. Confiança em mim, confiança em meu mérito, confiança em minhas ações, confiança nas minhas obras. Não, confiança no mérito, na obra, na ação de Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Meus irmãos, ore. Agradeça a Deus. A gente tem tanto a agradecer. Tanto. Nós precisamos de mais gratidão a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos. Obrigado. Obrigado por ser soberano na salvação. Obrigado. Obrigado por sua palavra. Quem éramos nós, Senhor? Quem somos nós, Senhor? Éramos pecadores mortos em pecados. E o Senhor, Deus, parou o nosso enterro, assim como o Senhor parou o enterro do filho da viúva de Naim. Da mesma forma que o Senhor colocou a sua mão no esquife, no caixão, e tocou aquele menino e chamou.
da morte para a vida. O Senhor ainda faz isso. O Senhor ainda continua fazendo isso, nos chamando da morte para a vida, nos chamando da perdição para a salvação. Obrigado, Senhor. Nós não somos dignos e nunca fomos. Mas o Senhor nos amou. Nos amou de modo tão incrível, de modo tão especial, de modo tão sobrenatural, que hoje nós estamos jogados aos seus pés. E nós nos lançamos aos seus pés, Senhor, não porque fomos levados a isso, mas porque nós o amamos, porque nós te queremos, Deus, porque nós queremos estar perto de ti, porque o nosso coração se tornou um com o seu. Obrigado pelo milagre da salvação. Obrigado pelo milagre da graça de Deus, vivificando a nós que estávamos mortos em pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Nós não temos palavras suficientes para agradecer todo o seu amor, tudo que tens feito a nós. Nos ajude, Senhor, a continuar pregando o evangelho da salvação. O evangelho que diz que Cristo salva. Cristo salva. O homem não pode salvar a si mesmo. Por isso nós precisamos, Senhor. Precisamos de Ti. Usa as nossas vidas como instrumento, Pai, para atrair a outros. Usa-nos, Pai. Usa-nos a pregar o Seu evangelho, Senhor, a todos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Que o Senhor use a nossa vida para brilhar a Sua luz diante dos homens que andam na escuridão, homens que andam na morte. E que eles possam, assim como nós, Senhor, vir a Ti. Vim a Ti, Senhor. Vim a Ti com confiança. Trago-os não pela orelha, trago-os não por uma coleira, mas trago-os com cordas de amor. Trago-os pela graça, pelo sangue derramado. Não foi em vão, Senhor. Eu sei, Pai, que nós não temos tantas pessoas aqui, mas nós queremos dizer, não foi em vão. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena cada espinho que perfurou a sua fronte. Cada prego, cada cravo que atravessou as suas mãos, os seus pés. Valeu a pena, Senhor, a cruz. Valeu a pena, Senhor, as pancadas na cabeça que o Senhor recebeu. O cuspe na sua face. Valeu a pena, porque pelo teu sangue tu compraste tribos, nações, raças, línguas. Aleluia. Nós não fomos tão privilegiados, Pai, de vermos o Senhor ser assunto ao céu. Mas a Tua palavra diz que quando o Senhor voltar, todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E até aqueles que cuspiram na sua face, até aqueles que atravessaram o seu lado, eles olharão o Senhor descendo glorioso. Eis o leão da tribo de Judá.
Aleluia. E nós queremos estar lá, Senhor. Como eu quero ir para lá, como eu quero. Como nós queremos, Senhor. Assim como Paulo, nós queremos nos despir do corpo terreno, desta casa terrestre. E nós queremos nos revestir, Senhor, do corpo glorificado que o Senhor tem para nós. E nesse dia, Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Porque o Senhor fará nova todas as coisas. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Honra e glória sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus. Ele venceu, o Cordeiro venceu, e o Cordeiro sempre vencerá. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.